Neste vídeo eu quero mostrar a você que gosta de comer além da conta, mesmo sem ter necessidade. E também quero mostrar a você, no final, algumas condutas que você pode combater, de maneira que você possa combater a sua saciedade. Eu sou Bruno Grexid e cansei de ver problemas dentro de uma sala de musculação e até mesmo dentro de uma piscina onde as pessoas buscavam resultados e não conseguiam atingi-los de maneira consistente e consciente. Sou formado em Educação Física há 23 anos e encontrei a parte integrativa dessa história. Sim, a parte integrativa é aquela parte que estuda o ser humano como um todo. E eu quero trazer a você uma visão mais detalhada sobre o que acontece na sua emoção. Como que a sua emoção tem influência na sua mente, na sua cabeça e acaba não levando você ao resultado que tanto precisa. Fique comigo até o final do vídeo, mas antes de mais nada, como é de praxe, dê um like nesse vídeo, assine o canal e, se você achar pertinente em algum determinado momento do vídeo, comente, dê sua opinião. Muitas vezes isso pode ser algo satisfatório. Fala aí para mim, o que faz você comer além da conta? Se liga. Algo que eu quero trazer a você neste vídeo é falar um pouco sobre os nossos ancestrais, nossos primos ancestrais, onde o seu instinto de sobrevivência fazia com que eles fossem atrás da sua caça para que fizesse a sua alimentação, para que eles realizassem a sua alimentação. Mas entenda uma coisa, naquela época não tinha nada do que nós temos hoje, certo? Isso é fato. Então o que acontecia? Eles precisavam guardar energia porque eles não tinham a caça a toda hora, eles tinham que correr atrás, né? Ir atrás dessa caça para que conseguissem os alimentos. Por isso, eles precisavam armazenar energia para ir atrás desses alimentos que tanto que os faziam ficar firmes durante a sua caminhada. Então, assim, já comece a enxergar o que acontece aí. Facilidade. Hoje, nós temos muita facilidade dentro do que a gente tem aqui. Nós temos uma disponibilidade de tanta coisa que acaba ficando muito mais fácil. E o que acontece? Nós acabamos ficando preguiçosos muitas vezes por tanta coisa que nós temos em nosso meio. Então é aí que eu quero chamar a sua atenção. A preguiça, né, o descanso que os nossos ancestrais tinham, tinham um porquê. Hoje nós temos essa preguiça, nós temos o descanso, temos que descansar, é uma tendência que nós temos. Só que ao mesmo tempo nós temos um acesso muito fácil aos alimentos que estão ao nosso redor. Isso é um dos motivos que faz a gente engordar. Por quê? Porque a gente come e não tem gasto. Eles não, eles comiam e corriam atrás do alimento. Eles tinham que descansar para correr atrás do alimento. Então, já comece a abrir a sua consciência perante ao que você está fazendo com a sua alimentação, com o seu exercício nos dias de hoje. Fale uma coisa para mim. Comente aí. Como que você é? Preguiçoso ou você é uma pessoa que tem uma atividade exemplar? Dê um comentário aí, só para eu saber. Outra coisa que eu quero que você se atenha são os animais. Qual é o instinto do animal? O animal mamífero, o animal réptil. Esse animal, ele tem a tendência o instinto dele de correr atrás de seus alimentos. Assim como
os nossos primos ancestrais, eles tinham esse instinto. Ao mesmo tempo, o que eu quero trazer a você? Tanto os animais quanto os nossos primos, eles não tinham contas para pagar, eles não tinham o compromisso de levar filhos para a escola, não tinham o compromisso de fazer as coisas ou as atividades que nós temos hoje, não é? Tanto é que você não vê animais obesos. Você vê animais, você vai falar assim, o elefante é obeso. Será que ele é obeso? Um hipopótamo? Não. Eles são extremamente fortes para a estrutura que eles têm. Então a gente tem que levar em consideração isso, assim como os nossos primos ancestrais. Certamente, pelo que nós vemos, né, em imagens e tudo mais, os nossos primos ancestrais também tinham pessoas, né, seres fortes, que através da sua estrutura física, eles sobreviviam e tinham o alimento necessário. Então eu quero que você já comece a fazer essa outra analogia. Os animais, né, com seu instinto, os seres humanos, né, os nossos primos ancestrais, no caso, né, e toda essa parte alimentar que está exposta, né, que tem disponível para essas duas categorias. Se liga então nisso, preste atenção. Não existe ninguém obeso, não existe ninguém fora do peso. Simplesmente eles seguem a sua estrutura e se alimentam do que precisam. Mas vamos aos fatos. Segundo Daniel Goleman, em seu livro Inteligência Emocional, o nosso cérebro ele passou por um desenvolvimento da parte mais antiga para a parte nova, tá? Mais recente. E esta evolução fez com que nós começássemos a entender determinadas coisas. Por quê? Na fase embrionária, o ser humano, dentro da sua formação, ele possui uma estrutura idêntica ao do réptil. Então ele tem o tronco encefálico e a porção reptiliana, como é a estrutura de um réptil. Com o passar do tempo, esta estrutura, né, o embrião, ele vai se desenvolvendo, né? Ele forma a segunda porção, que é o cérebro límbico, que, vamos dizer assim, é o cérebro mais sentimental, mais amoroso, é onde a pessoa guarda boa parte de suas emoções. E, por último, cobrindo estas duas camadas cerebrais, nós temos o córtex ou neocórtex para racionalizar um pouco mais toda essa história. E aonde eu quero chegar com toda essa história para você? Nós devemos pensar da seguinte forma: os répteis, eles possuem um instinto de sobrevivência e, ao mesmo tempo, quando eles se veem acuados em determinada situação, o instinto deles é de fugir. E existe uma curiosidade muito interessante. Quando os ovos nascem de um réptil, em determinado momento, a mãe ela pode até comer se dependendo da fome, pode até comer os seus filhotes, esses ovos, tá? Devido ao instinto de sobrevivência. Então, assim, é algo que não tem muito sentimento, é pai e bola. Quando a gente pensa em cérebro límbico, nós podemos pensar nos nossos animais, os nossos animais de estimação, vamos dizer assim. Mas o cachorro ele tem uma amorosidade maior pela gente, né? Vamos pegar esse que é mais fácil. E no terceiro, o que acontece? O neocórtex ele acaba racionalizando o instinto de sobrevivência
e a emoção. Só que aonde eu quero chegar com toda essa história? Né? Mais uma vez eu falo, aonde eu quero chegar com toda essa história? Nós seres humanos, muitas vezes, nós não temos a capacidade de racionalizar o instinto que nós temos de medo, de querer fugir, de querer ter ação, e ao mesmo tempo nós não racionalizamos nossas emoções. Você consegue entender essa história? Por que eu estou falando isso? Justamente porque quando a gente está sob o efeito do medo, a gente pega aí, ou a gente sai correndo, ou a gente traz o cérebro límbico, as emoções de raiva, de estresse, de infelicidade, e a gente acaba trazendo o quê? Eu vou comer um pouquinho mais. Eu vou comer um chocolatinho. Eu vou tomar um refrigerante, vou tomar uma cerveja, vou encher a cara. Não existe a racionalização. Pega e faz. Se você parar um pouco e pensar, racionalizar tudo isso, você consegue trazer o quê? A capacidade de não fazer determinadas coisas. Então, assim, você tem esta capacidade, você recebeu esta capacidade, nós, como seres humanos, de pensar com a parte racional em nossas emoções e também com o nosso instinto de ação, que é o cérebro reptiliano, né? A porção reptiliana. Por isso, pense. Quantas vezes, fala aí nos comentários para mim, só para a gente entender, quantas vezes você, por instinto, agiu por instinto e nem pensou e fez o que tinha que fazer? E até mesmo, por raiva, pegou e xingou, ou por raiva, por tristeza, foi lá, pegou um pedação de bolo de chocolate e colocou para baixo. Então essa é a história que eu quero trazer a você. Por que você come além da conta? Se você consegue racionalizar toda essa história. Eu quero trazer esta reflexão para você. Eu quero que você utilize o seu cérebro, sua porção cerebral do neocórtex e coloque uma coisinha aí nessa cachola. Como que você pode saciar mais a sua alimentação, o seu estômago, a sua vontade de comer? Né? Então, assim, toda vez que você for ter o instinto de querer comer, o instinto de querer ir atrás do alimento para se saciar, existe uma estrutura dentro do seu cérebro chamado hipotálamo. E você deve trabalhar essa estrutura. Como que você pode trabalhar essa estrutura? Sabe aquela historinha de fazer 30 mastigadas, né? Pegar o alimento, colocar na boca? Então, isto faz com que o seu cérebro ele trabalhe para que a saciedade aconteça. Demore mais para comer. Isso é a coisa mais simples que tem. Aí você vai falar assim, puxa vida, eu fiquei até o final do vídeo para escutar isso. Não. Se você não faz, comece a fazer. Outra coisa que é muito corriqueira, que está próxima da gente, é você trabalhar a sua respiração. É simples. É uma coisa tão simples. Então, assim, quando você vê que o seu instinto de ação, né, o reptiliano, a porção reptiliana do seu cérebro está querendo fazer algo de ação, respira. Ou quando você está chorosa, ou quando você está choroso, quer bater em alguém, pare e pense um pouco. Reflita, respire. Isso vai fazer você racionalizar aquilo que está acontecendo. E por último, eu já comentei em outros vídeos isso, procure utilizar alimentos que saciem mais a sua vontade de comer. Fibras hidrossolúveis como aveia, psyllium, enfim, são alimentos que ajudam você a estruturar melhor essa saciedade. Uma coisa muito legal que eu ouvi
de uma pessoa, não vou lembrar agora o nome dela, pegar o garfo, colocar na boca, colocar comida e voltar o garfo na mesa, no prato, para depois você retornar. Então são condutas que você deve tomar e entenda uma coisa, sempre tenha uma nutricionista para cuidar dessa parte alimentar. Mas assim, entenda, o seu cérebro, ele pode ser treinado. Por quê? É palpável. O instinto, a parte instintiva, a parte emocional pode ser controlada pelo seu cérebro neocórtex, o seu cérebro racional. Vem comigo, confio em você. Até o próximo vídeo e comente aí se você teve resultado com toda essa história para mim. Se você já fez tudo isso. Tamo junto.